Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier, sejam bem-vindos futuros sargentos do Exército Brasileiro. Estou de volta para mais uma revisão, dessa vez não vai ser em 3 minutos, vai ser um pouquinho maior. Para atender a um pedido, a galera me pediu para resolver alguns exercícios de povos nativos do Brasil, assunto recém-integrado ao edital da ESA nesse ano de 2022. Eu escolhi aqui 3 exercícios que pegam aspectos importantes dos povos nativos do Brasil. Antes da aula, deixe seu like, kit completo. Compartilha, Telegram, Instagram, onde você puder, WhatsApp. E caso você queira e possa, aperte o botãozinho valeu e deixe sua contribuição para o canal Tudo é História. Fortaleça quem te fortalece. Vamos lá, galera. Primeiro dos 3 exercícios que eu escolhi aqui para resolver com vocês. São esses canibais que conhecerão em Montagnier uma consagração duradoura. Tornam-se-á má consciência da civilização. Seus juízes morais, a prova de que existe uma sociedade igualitária, fraterna, em que o meu não se distingue do teu. Ignorante do lucro e do entesouramento. Que palavra trava a língua, hein, gente? Em suma, a da idade de ouro. Suas guerras incessantes, não movidas pelo lucro ou pela conquista territorial, são nobres e generosas. O trecho acima se refere ao impacto que a figura de certos índios canibais brasileiros teve sobre os europeus no século XVI e, em especial, sobre o pensador francês Michel de Montagnier. Os índios canibais de que Montagnier teve notícia à época eram, meus caros, vários aspectos da cultura indígena chamaram muito a atenção de colonizadores europeus. A antropofagia, com certeza, foi uma das coisas que mais assustaram os europeus. Antropofagia é comer carne humana em ritual. Algumas tribos do Brasil praticavam a antropofagia, praticavam o canibalismo. Porém, não pelo apreço à carne humana, não pelo prazer de sentir o gosto de carne humana. Era uma questão antropológica. Para os índios, para a maior parte dos índios canibais, ao devorar a carne de um guerreiro, você estaria incorporando a coragem desse guerreiro e as habilidades dele se juntariam às suas habilidades. Era uma questão antropológica e não meramente, não envolvia o gosto pela carne humana. Obviamente que o europeu, cristão, renascentista, não estava preocupado em entender se existia algum sentido mágico religioso para o canibalismo indígena. O texto está fazendo menção, e a tribo que praticava o canibalismo no Brasil eram os Tupinambás. A alternativa A, os índios da tribo Tupinambá. Beleza, pessoal? Vamos ver o segundo exercício que eu escolhi para essa mini revisão? Antes da chegada dos portugueses às terras americanas, gente, esse exercício tem a cara de ESA, tá? Bom, por que não pode ser alternativa A? Porque o Brasil não tinha apenas 2 grupos étnicos, chega a ser piada. O Brasil tinha uma variação cultural e étnica, racial gigantesca das tribos que habitavam o território brasileiro. A é um verdadeiro absurdo. B de bola. Inclusive a A usa uma divisão ultrapassada, viu, gente? Eram os portugueses que tinham a mania de chamar os índios do litoral de Tupi e os índios do interior do Brasil de Tapuias. Porém, é extremamente mais complexo do que essa divisão rasteira. Falava-se alguns poucos dialetos. Eu não ia ler nem depois da vírgula, gente. Nem depois da vírgula ia gastar tempo, porque no Brasil existiam centenas de dialetos indígenas. Alguns poucos sobrevivem às duras penas até hoje, já que os índios foram obrigados a aprender a língua do colonizador. Pode ser a E, os índios indígenas são originários da própria América? Gente, essa teoria já caiu por terra há muito tempo. O homem não surgiu na América. O homem surgiu em algum ponto da Ásia e conseguiu atravessar para território americano. Aí tem várias teorias. A hipótese asiática é a mais aceita, tá? E que eles teriam atravessado o Estreito de Bering. Não pode ser a E. D de dado.
havia uma só sociedade indígena vivendo em harmonia. Gente, eu não ia ler nem depois da vírgula. Existiam diversas sociedades indígenas e nem sempre eles viviam em harmonia. Existia guerra entre algumas tribos. A guerra era cultural entre os índios do Brasil. A resposta correta é a C. Uma variedade de comunidades nativas, etnicamente diferentes, espalhavam-se pelo território da futura América Portuguesa. Gente, essa alternativa C é uma aula de povos indígenas do Brasil, tá bom? E o terceiro e último exercício, entre os séculos 17 e 18, Nhengatu se tornou a língua de comunicação interétnica falada por diversos povos da Amazônia. Em 1722, a coroa exortou os carmelitas e os franciscanos a capacitarem seus missionários a falarem esta língua geral amazônica, tão fluente como os jesuítas, já que em 1689 havia determinado seu ensino aos filhos de colonos. Com base na passagem acima, assinale a alternativa correta. Gente, isso não foi diferente com o latim. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil, os missionários se esforçavam em aprender a língua do indígena, não para ter uma compreensão do universo indígena, né? Os jesuítas aprenderam o latim, não foi para compreender o universo indígena, e sim para ensinar aspectos da colonização e da fé católica. O mesmo aconteceu com Nhengatu, língua da Amazônia, tá bom? Então tudo isso era para facilitar o processo de colonização. A resposta correta é a C. O aprendizado dessa língua associava-se aos projetos de colonização, visando ao controle da mão de obra indígena pelos agentes coloniais, como missionários, colonos e autoridades. Beleza, pessoal? Olha que revisão legal, você só encontra aqui no canal Tudo é História, e até o dia da prova vai ter muita coisa bacana aqui no canal Tudo é História. O pagamento, o seu like, um compartilhamento já ajuda bastante. Um abraço e até a próxima aula.